é só o plantão que pesa, é o cansaço que ninguém vê. É a ausência nas datas importantes, o silêncio nas conquistas, o medo de adoecer e ser substituída. A gente foi treinada para salvar vidas, mas quem salva a nossa? Mas e se eu te dissesse que há uma missão onde seu conhecimento pode fazer justiça, literalmente? Há uma missão que espera o seu posicionamento. 1, 2, 3, gravando. Por favor, apresente-se e fale sobre a sua atuação na perícia judicial. Bom, eu sou Daniele Bartoli, sou enfermeira, sou mestre em saúde do trabalhador pela Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, tenho residência em clínica médica e cirúrgica e especialização em terapia intensiva. Eu conheci o mundo da perícia judicial, na verdade, através do Conselho Regional de Enfermagem. Eu sou concursada do Corém, atuo no Conselho desde 2008 e aí assumi a gerência do Departamento de Fiscalização do Conselho em 2015 e durante muitos anos, ocupando o cargo de gerente do departamento, eu analisava muitos processos, muitas ações civis públicas da autarquia do Corém contra instituições de saúde. E nesses processos especificamente, muitos, o juiz nomeava um perito judicial. Às vezes relacionado ao déficit de profissionais de enfermagem, às vezes relacionado a condições de trabalho. Eram diversos objetos distintos, às vezes relacionados a erros na administração de medicamentos específicos e principalmente com um objeto relacionado à sobrecarga de trabalho dos profissionais de enfermagem. Nesse ponto específico, as perícias elas eram realizadas por outros profissionais de outras categorias, majoritariamente por médicos. Os laudos periciais, eles eram muito incipientes. Eles não traduziam, de fato, a necessidade real, por exemplo, de um dimensionamento adequado. Porque o profissional médico, ele é perito na medicina, mas ele não é perito nas resoluções da autarquia relacionado à assistência de enfermagem. E muitos processos nós não obtivemos êxito muito em função dessas questões. Isso começou a me incomodar muito, quando eu identifiquei isso. E, de fato, eu pensei que para ser perito judicial precisava ser concursado. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, buscar qual concurso que eu deveria fazer para atuar na perícia judicial. Eu queria ocupar, na verdade, o lado oposto àquele que eu estava ocupando, para, de fato, conseguir contribuir de uma maneira mais proveitosa ali no resultado daqueles processos específicos. Eu identifiquei que a perícia judicial não era concurso público. No momento em que eu fiz o levantamento no TJ do Rio de Janeiro, naquela ocasião existiam 4 enfermeiros apenas inscritos e 4 enfermeiros para o estado do Rio de Janeiro. Hoje, no momento em que a gente faz essa gravação, nós ainda temos pouquíssimos enfermeiros inscritos nos tribunais do Brasil como um todo, porque eu acabei fazendo esse levantamento. E aí foi o momento que eu fiz vários cursos de perícia. Eu falei, bom, eu preciso me apropriar desse conteúdo, eu preciso entender como funciona para eu poder contribuir estando desse outro lado. Nessa formação, nesses cursos que eu busquei de perícia judicial, eu em nenhum momento me deparei com qualquer outro enfermeiro na turma. Eu era sempre, ou era a única profissional da área da saúde naquela turma, ou até tinham outros profissionais da saúde, mas não enfermeiros. E os cursos, eles eram voltados para a perícia em geral, mas muito para a área da engenharia, da contabilidade, da administração. E aquilo me incomodava bastante. E eu saía do curso, claro, muitas vezes um curso complementava o outro nas informações, mas o que de fato era necessário para minha atuação eu achava muito incipiente, muito fraco. E aí eu me cadastrei nos tribunais, efetuei o meu cadastro. E alguns meses depois, para minha surpresa, eu recebi a minha primeira nomeação. Quando eu recebo a minha primeira nomeação, eu aceito essa nomeação, não tinha nenhuma relação, nenhum conflito ético ou nenhum conflito de interesse com o conselho. Era uma perícia relacionada a um erro na administração de um medicamento no hospital privado aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu precisava, de fato, entender se aquele suposto erro na administração daquele medicamento teve uma relação com o prognóstico da paciente que recebeu aquela medicação errada.
né? E foi naquele momento que eu entendi a grandiosidade mesmo, de fato, do trabalho do perito judicial, né? Que é uma prova dentro do processo e que muda o curso do processo ali em si. Em 2023, eu já tinha recebido outras nomeações, eu não podia atuar, porque em muitos processos o Corém era o autor da ação, então eu tinha uma questão ética, né, onde eu não poderia atuar. E eu comecei a perceber que outros profissionais continuavam sendo nomeados porque os enfermeiros simplesmente não estavam disponíveis para aquelas varas ou para aquelas nomeações. Foi quando eu entendi que a minha missão, eu tinha uma missão, né, que seria justamente abrir esse caminho para os profissionais da área da saúde, uma vez que o curso ele é para os profissionais da área da saúde, mas a minha ênfase, justamente a minha missão, é abrir esses caminhos para os profissionais de enfermagem. Eu trabalhei muitos anos na assistência de enfermagem, na prática assistencial mesmo, trabalhei na Marinha do Brasil, minha experiência toda assistencial, ela é na área de urgência e emergência. Eu vivi, né, senti muito na pele as dificuldades que nós, enfermeiras, enfermeiros e profissionais da área da saúde em si, sofremos na questão da assistência. Desde a desvalorização, condições de trabalho precárias, profissionais tendo seus direitos cerceados dentro dos estabelecimentos de saúde, tendo que entrar pela porta dos fundos, sendo revistados, sendo privados de utilizar os elevadores. Eu trabalhei meu primeiro emprego, eu era proibida de utilizar o elevador da instituição e somente os médicos podiam, naquele hospital, utilizar o elevador. Todos nós, profissionais da enfermagem, tínhamos que utilizar a escada. E assim, para mim, aquilo sempre foi muito revoltante. Eu nunca naturalizei e até hoje continuo atuando. Eu sou concursada do conselho e até hoje eu não naturalizo essas condições que os profissionais de enfermagem vivenciam. Hoje nós temos um piso salarial estabelecido, ainda assim, mais de 50% dos estados do Brasil não cumprem esse piso salarial, então a enfermagem ela permanece sendo muito desvalorizada, né? E a minha missão foi mostrar que na perícia judicial isso pode ser diferente. Não só na perícia judicial, como na perícia extrajudicial, tá? Que é justamente quando a gente faz assistência técnica, não para o Tribunal de Justiça, mas para uma das partes especificamente. O que motivou você a entrar nesse mercado? A falta de valorização que eu vivi, né, atuando na assistência, a sobrecarga de trabalho, os baixos salários. Final de 2019 e 2020, que ali é o início da pandemia, eu nunca trabalhei num vínculo só. Eu cheguei a trabalhar em 3 vínculos. Eu já fui concursada da prefeitura de um município aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Trabalhava na Marinha, já trabalhei numa empresa de célula-tronco concomitante. Então, eu de fato, eu não vi os primeiros 4 anos de vida do meu filho. Na verdade, quando eu me deparei, esse tempo já tinha passado. Quando eu descobri a perícia judicial, né, entendi que tinha essa missão de abrir esse caminho, o meu objetivo em relação à minha vida era ter uma renda complementar sem precisar ter um segundo vínculo. Eu não queria mais trabalhar no serviço noturno, né? Então eu passei a maior parte do tempo em que eu trabalhei na assistência, eu justamente dava os plantões no serviço noturno, 12/36. Quem trabalha 12/36 sabe como é essa escala, é uma escala cruel. Você está todos os dias dentro da instituição de saúde, você entra às 7 horas da noite, às 19 horas, meia-noite, vira o outro dia, você está ali de novo, você vai para casa e no outro dia você já está voltando. Então, é muito cansativo. O nosso corpo, ele não foi feito fisiologicamente para o serviço noturno, então as consequências são muitas, entre questões relacionadas à insônia, ganho de peso, ao aumento de cortisol. Isso fez com que eu fizesse um estudo relacionado a isso, tanto que a minha dissertação de mestrado na UERJ, ela é justamente sobre as condições de trabalho no serviço noturno para os profissionais da enfermagem,
porque eu, além de viver aquilo, eu via nos profissionais que já exerciam a profissão há mais de 5 anos o preço que eles pagavam por isso. Então, a perícia para mim foi algo que eu me apeguei como isso. Bom, eu vou complementar a minha renda. Eu não imaginava que isso se tornaria a minha renda principal, né? Então, eu iniciei como algo para complementar a renda de fato. Eu fui cada vez mais me apaixonando, me sentindo valorizada, vendo o meu trabalho, vendo a relevância daquele meu trabalho e da utilização do meu conhecimento técnico como enfermeira impactar diretamente em processos judiciais, no desfecho de processos judiciais, cada vez mais estudar, cada vez mais me qualificar e cada vez mais conseguir fazer um trabalho de excelência, tanto para a justiça quanto para os escritórios de advocacia que eu atuei e venho atuando até desde então, né? Andressa, como você descreveria a professora Dani? A Dani ela é uma pessoa obstinada. Não há nada que atrapalhe o caminho dela. O que ela coloca na cabeça como objetivo é alcançado, com perfeição, sempre. Diga pra mim, o que mais você admira nela como pessoa e como profissional? A Dani é uma pessoa muito justa. E isso eu admiro muito, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional. Ela trabalha, né, num ambiente onde existem pessoas que são amigas dela, fora também, né, do local de trabalho. E como que ela inspira outras pessoas ao redor? Como que ela influencia as pessoas ao redor dela? A Dani ela influencia de maneira muito positiva. Qualquer pessoa que tenha um pouco de contato com ela se sente mais capaz de fazer o que almeja, né? Ela é uma pessoa que inspira em todos os sentidos. Eu sou uma dessas vidas transformadas pela Dani. Até eu encontrar a Dani na minha vida, eu achava que eu não era capaz de várias coisas que eu faço hoje, muito impulsionada por ela. E não só eu. São várias vidas, eu estou com a Dani quase diariamente e vejo como é o poder dela de transformação na vida das pessoas. Para mim, ela é uma inspiração diária, uma inspiração de garra, de perseverança, de acreditar que tudo pode dar certo, acreditar nos seus sonhos, nas suas missões. Existe realmente uma Flávia antes e após a Dani. Ela é luz em tudo aquilo que ela toca e em todas as pessoas que passam pelo caminho dela. Essa é a professora doutora Paola Temponi. A doutora Paola é advogada, perita em documentoscopia e perita em grafotécnica, além de professora do Instituto DB. Paola, o que eu de fato gostaria de saber é sobre a sua visão acerca do mercado da perícia judicial, especificamente para profissionais da área da saúde, e como você observa a dinâmica do Instituto nesse cenário, nesse mercado atual. Então, Dani, eu acredito que exista uma carência muito grande de profissionais peritos judiciais na área da saúde, especificamente os enfermeiros. Eu acho que eles não têm um conhecimento, porque nunca nos foi passado, né, seja na graduação, de que eles de fato podem atuar como peritos judiciais. E com isso, os magistrados eles deixam de nomear, né, esses profissionais porque não existe nenhum profissional com essa qualidade, com a capacidade técnica devidamente cadastrado, né? E aí eu enxergo o IDB e na sua figura, né, você personificando o Instituto IDB como de fundamental importância para abrir a mente desses profissionais, trazer para eles esse novo nicho, essa nova oportunidade, conseguir profissionalizar esses profissionais como peritos, né, judiciais, e com isso eles conseguirem atuar como peritos em demandas judiciais. Como você define o mercado da perícia judicial? A perícia judicial hoje no Brasil é um mercado em franca ascensão, em franca expansão. Nós temos a carência de profissionais, né, da saúde ocupando o judiciário. A gente tem a carência de profissionais da saúde prestando assessoria nos escritórios de advocacia, né, com as ações relacionadas diretamente a questões de falhas assistenciais. Então a gente tem grandes escritórios, por exemplo, que prestam serviço para essas redes hospitalares, essas grandes redes hospitalares. Você precisa, né, de profissionais
técnicos naquele assunto, né, peritos naquele assunto, para que eles possam auxiliar os advogados desses escritórios que atuam para esses hospitais a fazer com que eles melhorem ali a defesa, né, das partes. Então isso é muito pouco explorado. E além de ser pouco explorado, a realidade financeira ela é muito diferente. Na perícia judicial, o mercado é muito valorizado, é muito diferente do que é na prática na assistência. Por exemplo, hoje você tem um enfermeiro, né? Você tem o piso salarial no Brasil, embora a maioria dos estados não cumpra. Se você fizer o cálculo pelo piso, dá menos de R$25 a hora do enfermeiro que trabalha na assistência. Menos de R$25, tá? Quando você pega uma perícia para fazer, não necessariamente você vai precisar ir ao estabelecimento de saúde, ir em loco, porque muitas vezes, como os processos são digitais, você já tem os prontuários nos processos, você já tem o livro de ordens e ocorrências, você já tem escala, então todas as informações já estão disponíveis ali. É você que faz a proposta de honorário. Hoje, o mercado, tá? O que tá uma média de mercado, as perícias na área da saúde, elas iniciam por base em R$5.000. Tá? Então, assim, você tem uma média aí de 5 a 12 mil, obviamente tem perícias que justamente os honorários, os valores são superiores a 12 mil, são perícias maiores, são perícias mais complexas. Você também tem perícias com valores inferiores a 5 mil, você tem casos de justiça gratuita, onde esse valor é tabelado, tá? Então você ganha por perícia e aí varia de acordo com cada estado, mas R$700, R$800. Tá? Mas assim, a perícia é algo muito objetivo, muito rápido. Você recebe o objeto da perícia, que são perguntas justamente que as partes fazem, ou que o juiz faz, ou que o juiz faz, as duas situações podem ocorrer, e você vai responder essas perguntas com seu conhecimento técnico e com os elementos que constam ali naquele processo. Se falta algum elemento especificamente, aí sim você vai fazer uma diligência. O que é isso, Dani? Fazer essa diligência é ir em loco, ir até a instituição. E aí ir até a instituição, levantar o que é necessário para que você possa concluir, para que você possa estabelecer um nexo de causalidade. Esses termos, essas denominações, né? Pode parecer muito distante, pode parecer muito difícil. Eu, quando comecei, não sabia nada, eu comecei do zero, né? E por isso que eu trago como uma missão mesmo explicar e mostrar para os profissionais do zero como aprender a exercer a função de perito judicial, tá? Quais são as principais oportunidades atualmente? Atualmente, a perícia judicial para os profissionais da área da saúde de nível superior, eu costumo até utilizar essa expressão, né? Porque a perícia judicial para os profissionais da área da saúde é um oceano azul, é um oceano a ser explorado. Nós, na nossa realidade, no Brasil, nós ainda temos poucos profissionais de saúde cadastrados nos tribunais. Para quem se capacitando nesse momento e almeja atuar de fato, trabalhar de fato com perícia judicial, fazer com que uma renda complementar se torne uma renda principal, o momento é esse. É o momento que nós não temos profissionais de verdade, qualificados em quantidade e cadastrados nesses tribunais. Nós ainda temos estados onde não existe nenhum enfermeiro disponível para determinadas varas, né? Então, é um oceano azul, tá? Eu recebo muitas perguntas, muitos técnicos de enfermagem perguntando se podem atuar como peritos judiciais. E eu costumo ser bem franca, bem clara, bem direta com relação a essa pergunta. O Código de Processo Civil, ele prevê a atuação do nível técnico. Então, a partir desse prisma, o técnico de enfermagem ele pode se cadastrar nos tribunais. Mas, pela minha experiência, eu nunca vi nomeação para técnico de enfermagem, tá? Isso não quer dizer que o técnico não possa tentar. Inclusive tentar assistência técnica, que não depende de nomeação, que depende justamente de prospectar os escritórios de advocacia. Mas eu sou bem direta, sou bem enfática, que neste momento, para técnico de enfermagem, eu desconheço a existência de demanda, tá? Totalmente diferente do que a perícia judicial hoje para nutricionistas, para enfermeiros, para médicos, para fisioterapeutas, tá? Então é bem diferente, é uma outra demanda. Quais desafios
você identifica no mercado hoje? O maior desafio justamente é dos profissionais entenderem que eles podem atuar e que eles somente com a formação. Não precisa de mais nada, não precisa de pós-graduação, não precisa de nenhum curso extra, não precisa ter conhecimento em direito, não precisa ser advogado, não precisa nada disso. Então, o maior desafio é fazer com que esses profissionais se sintam capazes e prontos para prestar esse tipo de serviço dentro da justiça e para os escritórios de advocacia. Isso é um grande desafio, né? Na verdade, o que hoje eu observo, né, já tendo formado mais de 1.500 profissionais na área da saúde como um todo no Brasil, é que muitos profissionais eles não se sentem confiantes, né? E a gente, de fato, a gente se torna melhor na medida em que a gente começa, né? Se nós esperarmos o momento exato para fazermos a primeira perícia, a gente vai envelhecer e esse momento não vai chegar. É igual quando a gente começa com o nosso primeiro plantão. Quando todos nós saímos da faculdade, a gente se depara que, fui contratada e hoje é o meu primeiro plantão. Dá aquele frio na barriga, a gente pensa que a gente vai ter que justamente se relacionar com profissionais que já atuam há mais de 20, de 30 anos, com muita experiência. Nós justamente entramos no mercado já exercendo um cargo de liderança. Então isso por si só já é um desafio, mas a gente vai melhorando, né, cada vez mais. Hoje, quando eu pego o meu primeiro laudo pericial, eu olho, nossa, eu poderia ter feito muito melhor. Quais objeções mais comuns que você observa diariamente? Todas convergem para o mesmo ponto, tá? Que é justamente a falta do conhecimento. A primeira pergunta mais comum que eu recebo é: precisa de concurso público? Ah, mas para ser perito precisa de concurso público. Não, para ser perito judicial não precisa de concurso público em nenhum estado do Brasil, tá? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é: ah, mas para ser perito judicial eu preciso ter conhecimento jurídico? Não. O perito ele é perito na área técnica. Então o perito enfermeiro ele é um perito na área da enfermagem. Ele vai atuar em questões relacionadas à assistência de enfermagem, seja na concessão de benefício de home care de paciente que está processando o plano de saúde, seja no erro de administração de medicamentos por algum membro da equipe de enfermagem, seja em questões relacionadas à sobrecarga assistencial por um dimensionamento inadequado nos estabelecimentos de saúde, e são vários e vários e vários objetos. Então são questões distintas e as pessoas confundem muito, né? Essa seria uma objeção também muito comum que eu recebo. Ah, eu preciso saber do direito, eu preciso estar cursando a faculdade. Justamente quando eu criei o Instituto, e o que difere o Instituto dos outros cursos que eu fiz de formação foi tentar fazer na grade curricular mesmo, na estrutura do curso, trazer um embasamento básico do judiciário brasileiro para que o perito ele saiba exatamente o momento em que ele atua dentro do processo. Então ele é um sujeito temporário dentro do processo. Ele vai atuar no momento em que ele é nomeado, ele tem um prazo para entregar aquele laudo pericial e depois ele é um sujeito que sai daquele processo judicial e o processo segue o seu curso normal. Às vezes uma pergunta frequente que eu recebo também não é nem uma pergunta, às vezes é até uma afirmação, né, de que é muito difícil iniciar na perícia judicial, que precisa conhecer alguém, que precisa ter um QI. E o que eu falo, gente, eu trago a minha experiência. Eu não conheço ninguém, na minha família não tem absolutamente ninguém da área de direito, ninguém. Quando eu comecei, né, a atuar justamente no TJ, eu não conhecia ninguém, tá? Não tinha nenhuma indicação de nenhum magistrado, né, de nenhum juiz, de nenhum advogado, eu nunca tive isso. Existem sim questões que facilitam, né, a questão da nomeação, que aceleram a questão da nomeação, que são práticas, né, muito objetivas, como elaborar um portfólio para poder traduzir para o judiciário a expertise do perito, entre outros pontos, né? E eu não aprendi nada disso em curso nenhum, eu aprendi isso na prática, razão pela qual eu quis agrupar tudo que deu certo na minha prática profissional, na minha vivência enquanto perita judicial, para conseguir mostrar, né, e abrir esse caminho para outros colegas, né? Por isso que, de fato, isso tornou-se uma missão de vida para mim, uma missão profissional para mim. Poder abrir caminhos, poder mostrar outros caminhos possíveis, né? Caminhos para pessoas que já estão desgastadas,
caminhos para quem já está no limite mesmo, né, na assistência, querendo uma possibilidade que confira liberdade, que confira a liberdade geográfica, né, a qualidade de vida, uma boa remuneração. Eu quero cada vez mais que esses profissionais sintam-se capacitados, porque eles são capacitados, de fato, todos, né, que concluíram com êxito as suas respectivas graduações, estão capacitados para atuar no mercado de trabalho, e o que falta justamente é o como fazer e como utilizar esse conhecimento dentro da perícia judicial, especificamente na perícia judicial. Como utilizar isso? Como elaborar uma proposta de honorários? Como aceitar uma nomeação, como elaborar um laudo pericial. Então essa hoje é a minha missão. E mostrar de fato que quando eu recebo essa mensagem, né, muito pelo Instagram, de alguns profissionais, mas eu acho muito difícil, eu falo, gente, difícil? Difícil, o que é difícil para você? Difícil é você fazer o que você faz hoje. Difícil é você sair de um plantão para outro plantão. Difícil é você ficar 24 horas acordado. Difícil é você receber um salário atrasado. Difícil é você não ter um local de descanso adequado. Isso é difícil. Agora, sentar para fazer um laudo pericial, isso não é difícil. Isso é técnica. Isso você vai saber fazer como eu aprendi. Não tem dificuldade nenhuma. O mais difícil os profissionais da saúde já fazem. O mais difícil já foi feito durante a pandemia. Isso sim foi difícil, deixar a família em casa, como foi a realidade da maioria dos profissionais da área da saúde, para enfrentar uma assistência ali direta aos pacientes com um risco grande de contaminação, inclusive de contaminar a família que estava em casa, né, em busca de um propósito, que é o propósito de cuidar e de salvar vidas. Isso é difícil você conseguir passar por cima do bem-estar da sua família para estar ali pelo outro. Agora, aprender a fazer perícia judicial, isso não é difícil, isso é fácil. Isso aí é o mais rápido que tem. Qual a sua visão sobre o mercado da perícia judicial? É um mercado próspero, é um mercado em ascensão, né? Eu hoje tenho, né, com a minha prática pericial, né, cada vez mais prestando mais assistências técnicas para os escritórios, cada vez mais atuando na perícia judicial, eu passei a ter contato, né, com os magistrados, com juízes, com o desembargador que é professor do Instituto. E o que de fato eu percebo, né, nessa conversa com os magistrados, né, com o desembargador, é que o caminho ele é um caminho amplo e que, na verdade, hoje existem processos que estão parados porque os profissionais eles não se apropriam dessa atividade, dessa função para desempenhar essa atividade com êxito e conseguir ajudar a desafogar esses processos. Então as pessoas hoje, elas não sabem que elas podem ser peritas judiciais. Eu recebo isso com muita frequência. Tem certeza que eu posso ser perita? Isso é verdade. Às vezes as pessoas perguntam pra mim, isso é verdade? Eu falo, meu Deus, mas como é que eu vou responder que se eu estou dizendo, se eu estou utilizando a minha imagem para falar isso, né? Eu sou uma servidora pública utilizando a minha imagem. Será que eu estaria dizendo algo que fuja do que de fato é a realidade? Algo que eu não esteja vendo ali na prática? Então, é um mercado aí promissor, é um mercado que valoriza e, assim, eu tenho a missão de colocar bons profissionais nesse mercado no Brasil, mantendo a régua que hoje ela existe. Então, o que eu falo com frequência, inclusive com os meus alunos, seja nos cursos presenciais, seja nos cursos online, seja nas mentorias, é que a gente não pode baixar a régua do mercado, né? A gente precisa valorizar o nosso conhecimento. Todo mundo que com certeza hoje está aqui assistindo esse documentário precisa compreender que foram anos de investimento em educação para exercer a atividade que exerce hoje. Eu estudei em universidade pública. Sim, ótimo, excelente, eu também estudei.
né? Mas isso foi um investimento. Quantos anos você ficou ali? Quanto tempo você deixou de executar numa outra situação para se dedicar para aquele tema, para se dedicar para a sua faculdade, para a sua graduação? Há quanto tempo você faz outros cursos para se tornar um profissional melhor e mais capacitado? Quantas pós-graduações você já investiu? Seja lato sensu, seja stricto sensu. Então, assim, a nossa hora de conhecimento, ela precisa ser valorizada. Se as instituições hospitalares não valorizam, e hoje a gente tem profissionais que precisam, né, e se sujeitam às condições precárias porque precisam pagar as contas, eu entendo perfeitamente isso, porque eu já passei por isso, na perícia é diferente. Na perícia, a gente não baixa a régua. Então, é um mercado valorizado e é um mercado que cada vez mais necessita de profissionais qualificados, né, e preparados para atuar com precisão e com êxito aí nas perícias judiciais. Qual é a transformação principal que o curso de formação de peritos judiciais proporciona? É uma virada de chave. É a virada de chave de você justamente sair desse, ou reduzir esses seus plantões, reduzir os plantões onde os profissionais são extremamente explorados, né, para passar a atuar com muito mais leveza. Eu vou te dizer que no início a gente fica até assim, será que isso é real? Porque eu vivi isso, né? A gente ficava às vezes olhando pro meu sistema, né, dentro do sistema da justiça, às vezes olhando assim as nomeações para fazer os laudos, às vezes me passava um filme na cabeça, né? Eu falei, cara, eu tô conseguindo fazer isso sendo enfermeira. Foi o momento que aconteceu no momento que precisava acontecer, e eu acho que para quem tem interesse, para quem gosta disso acima de tudo, né? E aí, um outro ponto é, a questão financeira acaba sendo até uma consequência, né? Passa a gostar tanto e a gente consegue ver o resultado tangível da nossa atividade, e aquilo ali fica tão evidente que isso vai dando cada vez mais motivação pra gente, né? Então, saber que com o nosso conhecimento a gente está conseguindo ajudar ali partes dentro do processo. Mas atualmente os processos são digitais. Com os processos digitais, isso confere uma liberdade para os peritos muito grande. Porque, por exemplo, eu resido no Rio de Janeiro, mas se eu tiver interesse em me cadastrar no Tribunal de São Paulo, no Tribunal da Bahia, no Tribunal do Espírito Santo, eu estou livre para isso, porque os processos eles são online. Se houver a necessidade de uma diligência, que é justamente a ida em loco para a instituição, eu vou acrescentar aquele valor do deslocamento na minha proposta de honorários, né? Então isso é custeado. Eu não tenho esse custo, não é um custo que é meu, isso é um custo que eu já consigo inserir dentro da minha proposta para que eu possa executar aquela perícia judicial. Lembrando que, pela minha experiência, a maioria das perícias, elas hoje, né, elas não necessitam de diligência. A gente tem muitas informações ali já dentro do processo. Então, os prontuários, a questão da qualidade, muitas vezes algumas sindicâncias, né? Porque às vezes a instituição já fez uma apuração interna. Então, isso já consta dentro do processo. Então, isso facilita muito. Facilita muito, tanto na questão do tempo, de otimizar o tempo, quanto na questão do deslocamento. Então, é um trabalho que não tem fronteiras, né? Hoje é um trabalho que você pode fazer. Eu posso estar fazendo uma perícia lá no Amazonas, se for da minha vontade, se houver essa demanda lá, se eu for nomeado, ou se eu quiser prestar algum tipo de assistência técnica para algum escritório de advocacia lá, eu posso fazer isso perfeitamente. Então, essa barreira, o digital quebrou. A gente consegue fazer as reuniões com os escritórios de advocacia, com os advogados diretamente por Meet, por videochamada. Então, isso é muito mais simples, né? Você sai desse... Então, por isso que é uma virada de chave. Você sai desse modelo tradicional de trabalho, de plantão, de não ter final de semana livre, de passar justamente os momentos mais importantes, né, da convivência familiar trabalhando, que é o Natal, que é o Ano Novo, que são os feriados, que é justamente o momento que o filho está doente, que você precisa estar lá cuidando do filho de uma outra pessoa e deixando seu filho em casa, para poder usufruir de um trabalho que é plenamente acessível para você com seu conhecimento técnico e que não te exige esse tipo de situação. Então, é uma virada de chave, eu afirmo com toda certeza. A Sabrina, por exemplo, ela atuou
para o Tribunal Regional Federal 2, que é um tribunal que abrange não somente o estado do Rio de Janeiro, como o Espírito Santo, né? No Brasil, existe uma rota para execução da perícia judicial já muito estruturada. Você, além dos tribunais regionais que existem nos estados, ou seja, Rio de Janeiro tem o seu tribunal regional, São Paulo tem o seu, todos os estados têm, tá? Então TJ Bahia, TJ Rio de Janeiro, TJ São Paulo, TJRS Rio Grande do Sul, todos têm. Além dos tribunais regionais, existem os tribunais federais, né? Então você tem o TRF4, o TRF5, enfim. E são tribunais que eles abrangem, né, mais de um estado. Prova justamente de que não há limite para a execução da perícia judicial. Mesmo residindo no Rio de Janeiro, a Sabrina foi nomeada para essa perícia no Rio de Janeiro, mas ela poderia ser no Espírito Santo. Falamos do Tribunal Regional, falamos do Tribunal Federal. Além desses dois tribunais, o terceiro tribunal que nós, profissionais da área da saúde, também podemos atuar é o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho. São perícias mais objetivas, são perícias relacionadas a condições de trabalho, de instituições que são instituições privadas, de regime seletista, né, de CLT. São perícias numerosas, mas é uma exceção entre os tribunais, porque é o único tribunal que exige uma pós-graduação na área do trabalho, né? Então esse é um tribunal de exceção, né? Somente com a graduação não é possível atuar como perito judicial. Mas para quem tem qualquer pós-graduação, seja lato sensu, seja stricto sensu, seja especialização, seja mestrado ou doutorado, obviamente, tá apto para atuar no TRT também. Então, assim, o campo não existem limites, não existem barreiras, né? São limites que a gente está pronto aí para justamente vencer, quebrar, dar o primeiro passo. E essa questão de dar o primeiro passo é fundamental, porque só vai colher amanhã quem está plantando hoje, né? Então, aproveitar o momento certo do mercado, né, justamente para se qualificar, para entregar o seu melhor e para iniciar, para desempenhar essa atividade pericial, quem está iniciando, quem iniciou por agora, quem iniciou nesses últimos meses, quem está iniciando nesse momento, quem vai iniciar nesse futuro próximo, certamente vai colher os frutos, porque é um mercado que você tem, como eu já mencionei, você tem cada vez mais processos, você tem cada vez mais erros, né? Você tem uma população aí envelhecendo. Na medida em que você tem uma população envelhecendo, você tem uma população que recorre mais aos serviços de saúde. Na medida em que você tem pessoas recorrendo mais a serviços de saúde, você tem, infelizmente, o maior número de erros, tá? Hoje, nós temos mais de 4 mortes por hora no Brasil relacionadas à questão de erros na prestação de serviço assistencial. Isso é muito alto, isso é muito grande. Já se sabe que 60% dos erros assistenciais, né, justamente ele é provocado, ele é motivado por uma falha na comunicação, seja na comunicação, no relacionamento interpessoal dos profissionais ali da saúde, das categorias, né, multiprofissionais ali, seja uma falha mesmo de comunicação de sistema hospitalar, de qualidade hospitalar, falhas de processos de trabalho, né? Então o perito, ele precisa ter esse olhar e desempenhar isso ao longo do tempo para cada vez mais conseguir trazer a verdade dentro do processo. O papel do perito judicial é justamente isso. A perícia, ele é uma prova dentro do processo, né? Então, o perito, ele é uma autoridade dentro do processo, ele é autoridade técnica dentro do processo. E ele tem justamente como uma atribuição fundamental trazer a verdade ali para dentro daquele processo através de um embasamento técnico e sem colocar a sua própria opinião. Porque não cabe ao perito ser parcial em algo que é no objeto da perícia. Ele precisa ser imparcial, prestar um trabalho técnico, exclusivamente técnico. Então, eu acho que, assim, através do noticiário, né, da imprensa, a gente vem observando que a saúde no Brasil, como um todo, ela está em colapso. Mais uma vez, por uma série de questões. E uma vez que essa saúde está em colapso, a gente consegue, nesse momento, aproveitar a tendência do mercado, né, entender
Perícia judicial, ela tem uma rota já totalmente estruturada para que o profissional técnico, para que o profissional enfermeiro, para que o profissional médico, para que o profissional nutricionista possa utilizar os seus conhecimentos próprios, inerentes à sua formação curricular, para desempenhar um trabalho exitoso aí para a justiça brasileira. Quais foram os momentos mais desafiadores da sua trajetória? Como você superou esses desafios? Eu tive alguns momentos desafiadores. Às vezes pegar um momento desafiador em si acaba sendo até um pouco mais complexo, né? Mas eu acho que talvez algo que tenha me marcado muito tenha sido em 2018. Eu trabalhava em 3 lugares e corria mesmo de um lado para o outro. Saía de um plantão, ia para o conselho, então eu trabalhava à noite, trabalhava de dia e eventualmente nos dias livres de final de semana eu também trabalhava. E foi um momento em que eu descobri, né? Meu filho tinha 4 anos nesse ano, eu descobri que meu filho abriu um quadro de diabetes tipo 1 e eu não tinha tempo. Eu olhava para ele e pensava que eu, enquanto enfermeira, precisava... Eu não tenho nenhum profissional da área da saúde também na minha família. Que eu precisava estar ali perto dele. Que eu precisava, pelo menos minimamente, né, monitorar aquela glicemia de madrugada. Porque para quem é da área da saúde sabe que o risco da diabetes justamente é essa hipoglicemia, né, de madrugada. E ele era uma criança de 4 anos de idade, então ele não tinha a menor noção ainda de como manejar isso. E eu tava dando plantão, né? Eu tava lá dando plantão. E aí, nesse momento, pra mim, foi um momento que eu pensei mesmo, falei, pra que isso tudo, né? Onde eu quero chegar com isso? Ser mãe pra mim era um sonho. E eu realizei esse sonho. E agora que eu mais posso estar perto do meu filho, o meu trabalho não deixa. O meu trabalho não me permite, né? Aí foi o momento que eu pensei em desistir mesmo. Pensei em largar a enfermagem e falei, isso não é pra mim, eu quero ter um emprego normal. Eu quero um emprego que eu possa trabalhar de segunda a sexta-feira, de 8 às 4 horas ou de 8 às 5 horas da tarde e ter um emprego normal, como todas as mães que eu vejo na escola dele, como todas as mães que eu via na creche, tem. As mães estavam prontas nas festas, elas estavam com energia, né? Nas festas de final de ano, enfim, dessas coisas. E eu tava sempre, quando eu estava presente, eu tava sempre cansada. Foi um momento. Talvez tenha sido o pior momento. Um outro momento muito marcante pra mim também, e foi logo o início da minha profissão. Foi assim que eu peguei, foi meu primeiro emprego, né, como enfermeira no hospital privado aqui no estado do Rio de Janeiro. E logo de cara fui pra emergência, fui locada na emergência também, no serviço noturno. E eu passei por situações que eu não... A gente sai da faculdade cheio de sonhos, né? De expectativas, assim, acreditando que a coisa funciona diferente. E aí, quando eu cheguei nesse emprego, me deram, na época, né? Já tem alguns anos, me deram um walkie-talkie, que a gente usava, era tipo um rádio que ficava na cintura. E aquele rádio era o meu meio de comunicação com a portaria do hospital. Então, quando chegava naquela época, né, pizza, enfim, as refeições dos outros profissionais da saúde, eu tinha que ir lá buscar, eu tinha que levar. Não tinha serviço de hotelaria para a parte do local de descanso dos médicos. Eu era obrigada a fazer a cama dos médicos no local de descanso, e a equipe de enfermagem que trabalhava comigo, assim como eu, a gente não tinha nenhum lugar para descansar. A gente descansava no banheiro do hospital, né? Então a gente ia no almoxarifado, pedia papelão, caixa de papelão de soro que o pessoal guardava pra gente. Todo plantão a gente fazia isso. Aí a gente abria a caixa de papelão, forrava no chão, interditava um banheiro de paciente, porque era banheiro de paciente, porque a gente não tinha um banheiro também próprio para usar. Interditava, era um banheiro assim pequeno, comprido. A gente tinha que deitar com a cabeça voltada para a porta e os pés para o vaso sanitário. E aí a temperatura da emergência era uma temperatura baixa por conta da questão da infecção hospitalar, então já é um ar-condicionado central, era muito frio. E aí a gente pegava cobertor mesmo, né? Quando tinha para fazer esse revezamento, a gente botava um cobertor, forrando o papelão e deitava com o cobertor.
Até que teve um certo momento que eu passei o meu plantão de manhã e eu fui chamada pela chefia de enfermagem. Ela pediu que eu comparecesse à sala dela, eu subi 6 andares de escada porque não podia usar o elevador. E quando eu cheguei, ela falou assim, o que você fez essa madrugada? Aí eu falei, a gente admitiu um paciente assim, não, não tô falando disso. Eu tô falando da roupa de cama que você deu pra equipe. Não, vocês não são pagos pra dormir aqui no hospital, não. Aí eu falei, não, mas a gente não passa o plantão dormindo. A gente fez um revezamento de descanso de 1h30 para cada um poder descansar, porque o posto de enfermagem, ele tinha 2 cadeiras somente. Nós éramos 6 profissionais. Tem um certo momento que o ambiente, todo quem trabalha em emergência sabe, às vezes é um vucu-vucu, mas às vezes é um momento que você está com o ambiente controlado ali. Então, não descansar. E aí ela falou que não, que a gente não tinha autorização nenhuma. Depois, na semana seguinte, ela foi na emergência e lá tinha uma campainha. Ela tocou essa campainha. Eu tava no posto de enfermagem, eu olhei pra ela entrar e falei, oi, tudo bem? Aí ela, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí eu falei, pois não. Aí ela falou assim, quando você vai num restaurante, você gosta de ser recebida na porta? Eu não entendi a pergunta na hora e fiquei pensando, né? Aí ela falou assim, desculpa, eu acho que você não deve ter hábito, né, de frequentar restaurante. Da próxima vez você vai me receber lá na porta. Nesse momento eu pensei, eu não vou conseguir nessa profissão não, porque não estudei por isso não. Nem eu e nem ninguém, assim, e isso independente, eu acho que nenhum profissional merece ser tratado dessa forma. Então foi um momento, foi o meu início de carreira, assim, foi um momento bem desafiador para mim. E eu não tinha muita escolha, porque eu não tinha, eu vim de uma família que não tinha recursos. Ou eu tinha que dar certo ou eu tinha que dar certo, entendeu? Eu não tinha outra alternativa do tipo, agora eu vou começar outra faculdade do zero. Eu não tinha como. Não tinha essa possibilidade, entendeu? Pela minha família, eu teria terminado o 2º grau, ensino médio, e começado a trabalhar direto. E ainda assim eu trabalho desde os 16 anos. Eu trabalhei durante a faculdade toda. Não tinha uma possibilidade de fazer diferente. Então, não tinha naquele momento tempo de pensar, agora eu vou fazer outra faculdade porque isso não é pra mim. Não era. Ou eu encarava ou eu encarava. Então, assim, começar a encarar a perícia pra mim é muito fácil. Foi muito simples. É simples. Por isso que, assim, eu digo pros colegas, a gente que vive as dores da enfermagem, as dores da assistência à saúde no Brasil, encarar você sozinho de frente para um papel que você lê e que as informações estão ali, não tem dificuldade não. Flávia, pode compartilhar um momento marcante da trajetória da professora Dani? Foi no nosso primeiro curso presencial. Ali foi a concretização da missão que ela se propôs para a vida dela, que seria transformar vidas de profissionais de enfermagem. A Dani, ela tinha uma inquietação. Ela, enquanto gerente do Departamento de Fiscalização do Corém-RJ, sempre se deparava com processos onde eram outros profissionais que emitiam laudos onde a matéria era o profissional de enfermagem. Então, isso era uma inquietação que a Dani tinha, e ela falou para mim um dia que ela iria mudar essa realidade e a grande missão da vida dela seria capacitar profissionais para que eles sim pudessem, com sua cientificidade, responder esses laudos. E no primeiro curso presencial, ela capacitou mais de 150 profissionais de enfermagem com excelência e que hoje estão nos tribunais, fazendo as suas assistências técnicas e com muito conhecimento técnico e entregando o melhor. Quem foram as pessoas ou situações que mais impactaram a sua jornada? Houve algumas pessoas, né? A Sabrina é uma delas, que a perseverança da Sabrina, na verdade, a Sabrina foi aplicada desde o início, ela seguiu o método mesmo, o passo a passo, a nomeação dela foi muito rápida. Uma pessoa que sempre foi um grande incentivador e que abriu as portas, né? Que hoje está escrevendo um livro sobre perícia, o desembargador Ricardo Alberto, que desde o momento em que eu procurei justamente para falar sobre a perícia judicial, desde o primeiro momento ele foi muito acolhedor, trouxe de fato a relevância da atuação dos profissionais da saúde, né? Com ênfase nos enfermeiros.
e desde então participa ativamente das turmas de formação. Então é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, né, por auxiliar, por abrir as portas, né, por se colocar sempre disponível para acrescentar de maneira intelectual no curso de formação. Isso é muito bom. Eu acho que, na verdade, nós carecemos disso, sabe? Nós carecemos de questões, de encontros, de questões mais técnicas, mais científicas, para que possamos juntos melhorar. E aí essa melhora não é só pra gente acaba sendo uma consequência, mas a melhora é sempre pro outro, né? Na medida em que a gente está mais qualificado, a gente oferecer um serviço muito melhor para o outro, seja na assistência, seja na perícia judicial. Então, todas as pessoas que passaram, que cruzaram o meu caminho e que plantaram essa semente do conhecimento, são pessoas que eu tenho muita gratidão. E como eu fiz, né, muitos cursos, eu não quis parar somente na perícia judicial, eu me apaixonei pela questão da perícia, então eu avancei para a perícia em documentoscopia, para a perícia em grafotécnica, que são possibilidades palpáveis, possibilidades reais para os profissionais da área da saúde, inclusive para a perícia em documentoscopia e grafotécnica. Não precisa nem ser, né, profissional da área da saúde, mas é um outro campo, é uma outra visão, amplia a nossa mente. Hoje, quando eu pego uma inscrição profissional, por exemplo, né, se há indícios ali de falsificação, aquilo ali já fica muito claro para mim. Hoje eu consigo identificar a localidade, o local de nascimento da pessoa pelo número de CPF. Então, assim, a nossa mente, né, uma mente que se abre para um novo conhecimento, ela jamais retorna ao tamanho normal, né? Então, à medida em que a gente sai da caverna, a gente sai do nosso mundo, a gente sai da nossa bolha e se permite aprender algo novo, isso é uma virada de chave. Eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que passaram pelo meu caminho e contribuíram na minha formação. E assim, eu tenho muito ainda a aprender, eu tenho muitos cursos ainda que eu quero desenvolver, que eu quero fazer e que eu tenho a missão de auxiliar os meus colegas que têm esse desejo, que têm essa vontade, que querem progredir, que querem melhorar de vida. O que você diria a alguém que acredita que conseguir ser nomeado é um problema impossível de superar? Que impossível é só uma questão de opinião. Se eu tivesse achado que era impossível há anos atrás, eu nunca teria começado, nunca teria sido nomeada e jamais saberia que existe esse oceano azul dentro da perícia judicial para profissionais da área da saúde. Então, assim, dar o primeiro passo é fundamental. Não parar e fazer até dar certo e seguir o passo a passo validado é fundamental. Como a formação ajuda pessoas em diferentes estágios, desde iniciante até avançados? Nós, professores do Instituto, tivemos muito cuidado com isso, porque o curso ele é justamente para quem não sabe nada, para quem está começando do zero, até para quem já atua na perícia judicial e tem interesse em se reciclar, né? É muito interessante justamente esse momento da reciclagem também, porque as normativas elas alteram com uma certa frequência, digamos assim, né? Então o curso ele é voltado para isso. O curso ele tem uma linguagem muito clara, muito objetiva, muito direta, sem a questão do juridiquês, né? Sem a questão dos termos técnicos que são mais difíceis para quem não é da área, para que fique justamente fácil de ser compreendido e muito execuível. Sabrina, eu queria te fazer algumas perguntas, considerando que você foi aluna que se formou no dia 1º de dezembro de 2024. Hoje nós estamos no mês de junho de 2025. A primeira coisa que eu queria saber é, de fato, o que te motivou a procurar o ramo da perícia judicial e como você descobriu esse mercado. Eu sou enfermeira há 20 anos e os vastos plantões, né, a necessidade de estar buscando uma outra renda. Eu trabalho hoje em 2 hospitais federais e aí eu vi um anúncio seu no Facebook, no Instagram, aparecendo lá para mim sobre a perícia e eu vi ali uma oportunidade de estar expandindo, né, a minha área de atuação, um momento de estar aprendendo novas habilidades. Então eu busquei ali na perícia, tinha logo um curso, o seu curso estava bem próximo de acontecer, e aí eu fui me inscrevi e vim para fazer
as aulas. E assim, foi maravilhoso. Eu vi a importância, né, do enfermeiro e da necessidade de mais peritos de enfermagem e na área da saúde. E foi por isso que eu resolvi e optei por estar vindo. Sabrina, qual foi o tribunal que você recebeu a nomeação? Foi o TRF2. Eu recebi a nomeação através de uma pessoa que entrou em contato comigo. Ela viu ali o meu cadastro, eu fiz o meu cadastro tanto nos tribunais, quanto entreguei também pessoalmente meu currículo e enviei também por e-mail para as advocacias, né, para os advogados, para a lista que você nos forneceu. E aí uma pessoa vinculada ao TRF2, ela entrou em contato comigo perguntando se eu tinha interesse, porque ela estava com uma vaga precisando de uma perita de enfermagem, que no caso foi em home care. E aí ela perguntou se eu tinha interesse e se eu gostaria de fazer a perícia. Então, através dos tribunais onde eu fiz o meu cadastro, estou lá, né, nesse cadastro, e foi através desse cadastro que eles entraram em contato comigo. Você chegou a enviar portfólio e chegou a enviar e-mail para as varas? Mandei, enviei. E aí, conforme o cadastro que você vai fazendo, eles vão te dando ali as opções, o que está faltando, o que você conseguiu alcançar. Então, assim, é bem instrutivo, né? A gente consegue ali fazendo o passo a passo e consegue ali fazer o seu cadastro. Mas eu entreguei também pessoalmente e também entreguei por e-mail. Eu queria saber se o que você investiu de fato, né, para a perícia judicial e para a perícia em documentoscopia, que você também fez o curso, né, também, a Sabrina também é perita em documentoscopia, além de ser perita judicial como enfermeira. Eu gostaria de saber se está pago, se valeu a pena. Muito pago. Completamente. Eu terminei o curso de perita e logo depois a gente teve aqui pelo Instituto o curso em documentoscopia com o Flávio, que também foi maravilhoso. Uma coisa juntou a outra. Eu estava até conversando com o Flávio há pouco tempo aqui que nessa perícia onde eu fui nomeada, existem fotos, né? Um assistente técnico diverge do outro assistente técnico. Então, assim, os dois laudos não se batem, então por isso que foi solicitada a perícia. E num desses laudos a gente tem fotos. Depois do curso, o meu olhar já foi diferente para essas fotos. Então, assim, eu já consigo perceber que a foto ela tá com uma coloração diferente da outra. Será que essa foto realmente é da mesma pessoa? Então, assim, nas próximas semanas eu vou estar fazendo a diligência. A gente teve um período de feriado e tudo, Exato. né? Então, aí eu vou conseguir comprovar, né, se essa foto pertence mesmo a essa pessoa. Então, assim, a documentoscopia ela está me auxiliando também na minha atuação como perita. Então foi perfeito, foi ótimo. Casou, né? É um conhecimento que complementa o outro conhecimento. Isso aí. Então, Sabrina, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Papai do Céu foi assim, como sempre, maravilhoso. Foi. Né? Porque foi uma felicidade muito grande ter você conosco e saber que você foi nomeada e saber que você vai entregar um trabalho de excelência, porque é o seu perfil. Vamos fazer de tudo. Eu que agradeço. Gente, eu vou apresentar a vocês a enfermeira Sara. Ela foi aluna da primeira turma do curso de peritos judiciais aqui no Rio de Janeiro, presencial. Sara, quando você fez o curso de formação de peritos aqui no Rio de Janeiro? Foi em setembro, aqui no Rio de Janeiro, a primeira turma. Me fala uma coisa, você já fez o seu cadastro no Tribunal Regional aqui do Rio de Janeiro? Não, eu optei por trabalhar diretamente com a assessoria dos escritórios de advocacia aqui do Rio. Você chegou a elaborar algum portfólio específico falando da sua formação, da sua experiência profissional? Sim, a partir das orientações que o curso enviou pra gente, ele fez a administração. Eu preparei um material, preparei pastas, preparei portfólio em gráfica, fiz um ensaio específico com fotos e fiz um levantamento dos escritórios de advocacia do Rio que trabalhavam com causas voltadas para a área da saúde. E mandei e-mail para eles, me explicando, enviando um portfólio digital e fui até pessoalmente me apresentar e entregar o material escrito. Que legal. Sara, e você já recebeu alguma assistência técnica para fazer? Sim, até agora foram 8. A mais notória financeiramente foi de uma causa de uma criança que precisava de cuidados, no caso uma neuropata, que precisava de cuidados domiciliares, sendo foi uma home care de um determinado plano de saúde que estava sendo contestado. A causa, uma vez elaborada, a causa foi ganha. Eu me sinto muito feliz e muito realizada
porque a gente consegue devolver para a sociedade o trabalho de perícia. Que lindo. Sara, você pode dizer pra gente assim, qual foi o valor dos honorários para essa causa específica? 5 mil. 5 mil. Sara, muito obrigada pela sua contribuição. Obrigada a você por mudar a vida de muitos enfermeiros com a perícia judicial. E aí o TJ eu me cadastrei bem depois, muito depois, porque aqui ainda tinha uma cultura muito grande de que um juiz só nomeava médico. Sim, sim. E aí eu fui pro TRT e aí me cadastrei. E aí vi recentemente laudo de 2 enfermeiros e um de auditoria, inclusive. Eu vi esse porque era uma empresa contra o plano de saúde. E aí eles chamaram a gente para fazer aparecer impugnação, né? E os quesitos suplementares. A causa era de 71 milhões do processo. A enfermeira cobrou 65 mil nos honorários. Ninguém contestou, pagou. Perfeito. Só que eu tô aqui procurando o print da sentença para eu te mandar para você ver. Que coisa boa. E aí você tem pego, então, mais de 100 por ano, né, Jennifer? Menina, tá chegando, assim, no primeiro ano foi bem menos, sabe? Até porque eu cadastrei, tem 2 anos que eu tô fazendo. Antes eu trabalhava só com essa amiga, eu trabalhava com ela, mas quem recebia a nomeação era ela. E tá aumentando pra caramba. Eu te mandei o print pra você ver, que a empresa me chamou, falou que eu era enfermeira, só não me chamou de santa, sabe? O resto deles chamaram. Aí na sentença o juiz veio falando que eu era perita oficial para laudo ergonômico e que eu tinha capacitação para aquilo, sabe? Então, assim, eu falo, nossa, vem alguém para poder calar, falar assim, porque a gente ainda tem um estigma muito grande da enfermagem, né? As pessoas ainda têm um estigma muito grande. E eu vislumbro muito ganho nisso, mas é um trabalho árduo, né? A gente É um trabalho, amiguinho, é um trabalho de construção, né, Jennifer? Exatamente. Esses dias eu fiz com essa amiga, ela foi nomeada, na época que eu estava fazendo com ela foi nomeada para de erro médico. Erro médico, né? Erro da saúde. Na verdade, acho que 90% do erro da assistência foi da enfermagem. E não teve perícia de enfermagem, mas assim, foi um erro absurdo. A criança foi fazer uma retirada de amígdala eletiva e morreu na recuperação anestésica. Então, assim, a gente acha que ele broncoaspirou, né? Mas a mãe, pelas imagens, né, do circuito, a mãe, ela relata que vai até a enfermeira, ela tá no computador e fala assim, ele tá muito gelado. Aí ela fala assim, não, ele tá com frio, põe mais coberto. Ela vai relatando 4 vezes. Na terceira vez ela fala, o pezinho dele tá roxo. Ele tá com frio, põe mais coberto. Aí na 4ª vez, ela fala, a boca dele tá roxa. Aí é a hora que ela levanta do computador. Aí ela chega lá, o monitor não tem nada, não tem frequência cardíaca, não tem nada. Aí o que ela faz? Esse monitor tá estragado. Vai lá e pega o monitor do lado. Acredito. Troca o monitor. Esse também tá estragado. Sai para buscar um terceiro monitor. E aí nisso chega a anestesista. Aí a anestesista que identifica a parada e entra. Só que nisso já tinha 35 minutos que eles estavam parados. E aí ela respondeu o processo ético e tudo, mas não deu nada, assim. Hoje ela tá no hospital, referência em atendimento, eu fiquei sabendo depois, né? A enfermagem tem isso também. A gente conhece todo mundo. Eu fiquei sabendo que ela tá no hospital da criança, então, assim, é muito pesado. Uma criança de 8 anos, a mãe relata que ele tava com medo do procedimento, aí ele acordou no pós-operatório, ele imediato, falou, mãe, tá tudo bem, tá, pode voltar a dormir. Voltou a dormir e pronto. Então, assim, esse era um tipo de processo que deveria ter sido nomeado um enfermeiro, né? Sem dúvida. Um enfermeiro. Porque ali não foi anestesista, não foi cirurgia, não foi nada. Foi. Não tinha ninguém na recuperação anestéstica, uma enfermeira sentada no computador. Diferentemente do TJ, não é pagamento, que só depois que transita julgado, né? Não é igual o TJ que você entrega o laudo e ele te paga, né? Exato. Às vezes até 50% antes, né? Isso, às vezes até 50% antes. Isso, no TRT não. No TRT você tem que esperar transitar, julgar, quando tá indo para arquivar, é quando te paga. Então, assim, eu tô recebendo agora... É a parte que paga, né, gente? Quando não é gratuidade, é a parte. Isso, é quem perde. Quem perde que paga.
paga. Isso. Hoje eu tô com uma margem do tipo 60% dos meus processos, quem perde é a empresa. Então, e aí eu selecionei, antes eu tava assim, fazendo para todas as varas que estavam me nomeando. Agora eu já comecei a selecionar as varas boas, né, de juiz que despacha as coisas, juiz que faz o que você pede, juiz que fixa o honorário que você colocou, né? Então, assim, não, tem umas aqui mesmo que não sei se você conhece Brasília, né? Tem Brasília. Conheço, gente. E tipo, as varas de Taguatinga já não faço mais nenhuma. Aí teve uma que é um juiz assim que é claramente para todo mundo. É engraçado que você não conhece a pessoa, você nunca conversou com a pessoa e você julga já o comportamento da pessoa, né? Pelas sentenças dele. Para mim, ele é daqueles que trabalhador quer falir todas as empresas. Então ele vai lá, te nomeia, você faz a perícia, você entrega o laudo e ele não acata. Muito pelo contrário, ele te acaba, porque assim, ele fala que não teve fundamentação científica, blá, 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 e nunca nenhum reclamante ganha com ele. Nenhum. Isso? É pró-empresa total. Total. Aí eu falei, pra quê? Pra eu me frustrar, sabe? E não faz diferença. Não ter, aí, né? A vontade é peticionar, filho. Não, você não precisa de vistoria. Sentencia direto. Faz sua sentença. Exatamente. No meio, bonito. Enfim, aí essas eu já comecei a excluir. Não estou recebendo. E assim, eu gostaria muito que entrassem outros profissionais, porque hoje, você sabe como é que funciona essa questão de juiz te nomeia, você não pode negar. A partir do momento que você nega, ele te põe na geladeira, né? Então, assim, você tem que aceitar. Só que o volume está aumentando e a perícia de ergonomia, ela demanda muito mais do tipo insalubridade. Minhas vistorias não duram menos do que 1h30. Imagino. Então, você tem, e Brasília é assim, aqui é tudo muito distante assim, a gente vai numa região administrativa, por exemplo, no Gama, que eu demoro 40 minutos para chegar, 40 quilômetros, pra gente é comum isso. Só que demanda deslocamento, né? Eu não faço mais do que 3 vistorias por dia, porque para mim é muito cansativo. Daria, mas eu acho muito cansativo, visto que eu tenho criança pequena, né? A gente ainda vai de um lado para o outro, ainda tem um deslocamento. Isso, não faço. Então, eu tento agendar meu cronograma assim, para ter os dias de vistoria, os dias que eu estou fazendo seu laudo, enfim. Não lembro qual foi o Corém, não lembro qual foi o que eu li no parecer. Que dizia que o enfermeiro poderia, né, fazer perícia de insalubridade. Pode sim. Tem parecer do Corém em São Paulo sobre isso. Isso, acho que foi isso mesmo. Só que eu falei para ela, eu penso que a gente precisa escolher a guerra que a gente quer travar. Esse mundo de insalubridade, ele é muito fechado aos engenheiros. Você vai entrar lá, você não sabe o vespeiro que você vai mexer. Exato. Ele faz inúmeras vistorias por dia. De insalubridade demora 20 minutos. O cara vai lá, tem frio, tem calor, tem não sei o quê, e vai-se embora. Então, se você entrar nesse mundo deles, é uma guerra que eu não compro. Eu também acho. Em compensação, a ergonomia, cara, é uma área... Nossa. É da saúde. Isso. Não, e essa questão da ergonomia, o ano que vem, vai pegar pra caramba, assim, por causa da mudança da ANR. Então, as empresas já estão se movimentando. Recentemente procuraram para fazer análise ergonômica, mas é algo também que eu preferi não fazer, porque assim, você começa a fazer... Aí você faz para uma empresa, você é impedido depois, né, de atuar. Exatamente. Então eu fiquei só em perícia, mas assim, abre o leque para essas outras vertentes, né, tanto da assistência quanto na medida preventiva, né, da questão da análise ergonômica, que também é muito carente. Muito. Com certeza, é uma área muito carente, assim, é uma área que ainda tem muito espaço, sabe? Que precisa ser ocupada, de fato, por conhecimento, né, Jennifer? Com certeza. Mas você já fez a diferença em tantos processos com o seu conhecimento, sabe, específico. E quantos processos não foram exitosos porque justamente não tiveram peritos com esse conhecimento, com esse conhecimento, né? Muito colega querendo entrar para a área de perícia, enfim, todo mundo muito insatisfeito com a área assistencial, né? Acho que todo mundo está procurando um reconhecimento que a gente não, infelizmente, você não tem na assistência, né? E acho que... E tirar esse estigma da enfermagem, né? Acho que os próprios profissionais estão tomando consciência agora de que implantaram esse estigma na cabeça
do enfermeiro a vida inteira, de que a gente era limitado àquilo ali, né? Exatamente. E agora que essa consciência, esse movimento está acontecendo. O Jennifer, as pessoas ficam assim pra mim, mas é verdade isso mesmo? Mas enfermeiro pode mesmo? Eu falo, mas sabe, ficam. As pessoas não acreditam, falam, mas gente, se eu tô, olha, eu atuo, eu mostro o processo, sabe? Mas. O juiz te nomeia? Tipo, exatamente, é mesmo. Achei que enfermeira só fazia curativo. Isso aí. Olha. A nossa turma em São Paulo tem um mês, né, Ju, mais ou menos? Tem um mês e meio? Foi, aí agora... Foi final de abril. Final de abril, Domingo... domingo. Ontem a gente recebeu duas alunas que mandaram uma mensagem dizendo que foram nomeadas. Olha, fiquei super feliz. Falei, que coisa boa. Uma foi uma situação hospitalar de erro mesmo, e a outra foi reconhecimento de teste de paternidade. Olha, que legal. Eu falei, diferente, né, também. E a gente vai começar a missão perita agora dia 30 com um documentário. E aí um documentário sobre perícia. Eu quero até te pedir, Jennifer, se eu puder pegar alguns cortes dessa nossa fala, vou dar uma olhada, para te inserir no documentário mesmo. Pode sim. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Aí eu vou mandar para o editor direitinho. Aí, assim, eu tenho trazido, assim, as enfermeiras que atuam já, né, que já estão na perícia e tal, no Brasil, né, para elas trazerem os depoimentos e tudo. Não, ótimo. A gente vai se falando, então. Então, tá bom. Foi um prazer, Dani. É meu. Um beijo. Depois de ouvir tudo isso, o que você gostaria de dizer para quem está prestes a dar o primeiro passo? Que o medo é natural. O medo, ele vai existir, que bom que ele existe. O medo é aquela nossa proteção, sabe? Daquela linha tênue de avançar. Mas o medo, ele não pode paralisar. O medo, a gente tem que usar o medo para nos impulsionar. A gente vai com medo mesmo. Faz parte. E um ato de coragem, somente um ato de coragem, é capaz de mudar tudo. É só o começo.